Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar novas informações. Hoje nós vamos trabalhar um tema, filosofia da vida. Um tema inclusive que foi sugerido pelos nossos alunos aqui do Instituto. Nós estávamos numa aula, estávamos discutindo sobre filosofia da vida, estamos fazendo esse trabalho e houve muitas discussões. Muitas reflexões a respeito deste tema. E os alunos aqui também sugeriram, então, que esse tema fosse trabalhado aqui, fosse compartilhado com vocês aqui neste vídeo. Por quê? Trabalhar a filosofia da vida é uma coisa muito importante. O que aconteceu aqui no grupo? Nós vamos falar em filosofia da vida, isso vai ser dividido em alguns temas, porque é um tema mais complexo, um tema grande, então vai ser dividido em algumas partes. Mas o que acontece importante na filosofia da vida? A filosofia da vida, nós temos pontos importantes, conceitos, que cada um de nós, consciente ou conscientemente, montamos na nossa filosofia da vida. E muito interessante aqui, como eu disse para vocês aqui no Instituto, nós trabalhamos com vários pontos, nós também trabalhamos como filosofia. O Instituto tem a sua filosofia de trabalho, onde os pontos e princípios principais são consciência, energia, multidimensionalidade, reencarnação, evolução, maturidade, uma visão holística do ser humano, e trabalhamos com a ideia de que nós criamos a nossa realidade. Quando as pessoas vêm aqui e vão estudar, há um confronto, não com a filosofia de vida, mas com esses princípios, com princípios que eles estão trazendo que são contrários a esse ponto aqui, que não estão inseridos na filosofia de vida deles. E é exatamente neste momento que há as discussões para fazer os ajustes, entender, busca de compreensão, aprofundamento da ideia, para poder assimilar aquele princípio, e esse princípio ser inserido também nesta mudança, nessa reformulação que eles estão fazendo em sua filosofia de vida. Para ilustrar como um ponto muito importante, antes de nós entrarmos no nosso trabalho de filosofia da vida, eu vou ler um texto aqui para vocês chamado A Ordem na Vida. Numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito a seus alunos. Para tanto, ele pegou um vaso de boca larga e dentro colocou, primeiramente, algumas pedras grandes. Então, perguntou à classe: está cheio? Pelo que viam, o vaso estava repleto. Por isso, os alunos unanimemente responderam: sim. O professor então pegou um balde de pedregulhos e virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos alojaram-se nos espaços entre as pedras grandes. Então, ele perguntou aos alunos: e agora, está cheio? Dessa vez, alguns estavam hesitantes, mas a maioria respondeu: sim. Continuando, o professor levantou uma lata de areia e começou a derramar areia dentro do vaso. A areia preencheu os espaços entre as pedras e os pedregulhos. Pela terceira vez, o professor perguntou: então, está cheio? Agora, a maioria dos alunos estava receosa, mas, novamente, muitos responderam: sim. Finalmente, o professor pegou um jarro com água e despejou o líquido dentro do vaso. A água encharcou e saturou a areia. Nesse ponto, o professor perguntou para a classe: qual o objetivo dessa demonstração? Um jovem e brilhante aluno levantou a mão e respondeu: não importa o quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ele sempre conseguirá exprimir dentro dela mais coisas. Não exatamente, respondeu o professor. O ponto é o seguinte: a menos que você, em primeiro lugar, coloque as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las lá dentro. Vamos, experimente, disse o professor ao aluno, entregando-lhe um outro vaso igual ao primeiro, com a mesma quantidade de pedras, de pedregulhos, de areia e de água. O aluno começou a experiência pondo a água, depois a areia, depois os pedregulhos e, por último, tentou colocar as pedras grandes. Verificou, surpreso, que elas não couberam no vaso. Ele já estava repleto de coisas menores.
Então o professor explicou para o rapaz: as pedras grandes são as coisas realmente importantes de sua vida, seu crescimento pessoal e espiritual. Quando você dá prioridade a isso e mantém-se aberto ao novo, as demais coisas se ajustarão por si. Seus relacionamentos, família, amigos, suas obrigações, profissão, afazeres, seus bens e direitos materiais e todas as demais coisas menores que completam a vida. Mas, se você preencher sua vida somente com coisas pequenas, então as que são realmente importantes nunca terão espaço. Recomece é uma boa sugestão. Esvazie seus vasos, mental, emocional, e comece a preenchê-los com pedras grandes. Ainda há tempo e ainda é tempo para isso. Nesse texto, nós vemos exatamente aqui a importância da construção da filosofia da vida e que como nós vamos constituir esta filosofia de vida. Num sentido vulgar, o uso corrente na linguagem comum, filosofia é uma visão de mundo, uma concepção de vida que o homem adota para uso pessoal. É nesta acepção que se pode falar numa filosofia de vida mais pessimista ou mais otimista, mais séria ou mais boêmia. É na adolescência que cada um de nós cria uma filosofia de vida, uma concepção da vida e do mundo que irá moldar nossas atitudes e modo de ser. Graças a ela, conseguimos nos situar melhor no meio em que vivemos. Ou a nossa filosofia de vida também pode dificultar essa adaptação ao meio em que vivemos. Esta visão ela pode ser otimista ou pessimista, construtiva ou destrutiva, positiva ou negativa, conservadora ou progressista, motivadora de ação ou inibidora. Ela pode nos tornar moralmente fortes ou fracos diante da vida. A filosofia da vida, como um conjunto de ideias, de pensamentos, de atitudes, de comportamentos, vem demonstrar que a nossa vida toda é baseada naquilo que pensamos. Dois fundamentos importantes da nossa filosofia de vida é o sistema de crenças e o nosso sistema de valores. Por isso, a nossa aula de filosofia de vida ela vai ser dividida, porque vamos ter que tratar esses dois aspectos à parte. Mas eles constituem exatamente essa filosofia de vida. E exatamente todo o nosso processo de infância e de adolescência, na realidade, vai se agregando esses sistemas, esse sistema de crenças, essas crenças, que são baseadas nas nossas experiências de vida, e na adolescência vai se constituindo uma filosofia de vida, uma maneira como nós olhamos o mundo. E esta filosofia de vida, como nós acabamos de falar, pode nos tornar mais forte ou mais fraco moralmente, mais positivo ou mais negativo, mais otimista ou mais pessimista. É essa filosofia de vida que vai me dar um escopo, um preenchimento interno, para que eu possa, que vai me dizer como eu vou viver as minhas experiências, como eu vou me relacionar com as experiências da minha vida. Todos nós vamos passar por experiências mais agradáveis ou menos agradáveis, nossas crises. E toda vez que nós temos crise, nós olhamos para dentro de nós mesmos, buscando essa filosofia de vida, buscando o nosso sistema de crença e o nosso sistema de valor para nos sustentar. E aí, nesse momento, eu posso perceber que a minha filosofia de vida ela é muito fraca para me amparar nessa crise ou nessas experiências que eu estou vivendo. Todos nós temos uma filosofia subjacente às nossas atitudes perante o mundo e a vida. Se, no entanto, esta filosofia de cada um não pode ser confundida com a filosofia como disciplina sistemática, ou seja, a disciplina estudada no meio acadêmico, conserva, contudo, certa analogia com ela. Esta filosofia de vida é muito importante para o destino que cada um determinou seguir. Uma vez que você estabeleça a sua filosofia de vida, que está estruturada em cima do seu sistema de crença, dos seus códigos de valores, é desta forma que você vai seguir a sua vida.
toda a sua vida vai seguir esse direcionamento. Porque as decisões que você vai tomar na sua vida, as suas opiniões, os pensamentos, como você vai olhar o mundo e o que você vai fazer, vai depender desta filosofia de vida, vai depender do seu sistema de crenças, dos seus códigos de valores. Se você perceber a realidade como má e hostil, terá a sua vida influenciada por esta visão. Portanto, a realidade é um convite permanente à reflexão. Mas para que se possa refletir sobre esta realidade, primeiramente deve-se perguntar o que é a realidade e como a realidade que eu percebo foi construída. Carlos Castaneda, antropólogo americano, que conviveu e estudou a cultura dos índios feiticeiros mexicanos, nos diz o seguinte: para o feiticeiro, a realidade, ou o mundo que todos conhecemos, é apenas uma descrição. Para validar essa premissa, Dom Juan empenhou-se ao máximo em fazer-me chegar à convicção autêntica de que o que eu tomava como por mundo próximo não passava de uma descrição do mundo. Uma descrição que havia sido instilada em mim desde o momento em que nasci. Ele ressaltou que todo aquele que entra em contato com uma criança é um professor que lhe descreve incessantemente o mundo, até o momento em que a criança é capaz de perceber o mundo conforme ele é descrito. De acordo com Dom Juan, não temos memória alguma desse momento prodigioso, simplesmente porque nenhum de nós poderia ter nenhum ponto de referência para compará-lo a qualquer outra coisa. A partir daquele momento, porém, a criança é sócia. Ela sabe a descrição do mundo e sua qualidade de sócia torna-se completa. Imagino quando ela é capaz de fazer todas as interpretações perceptíveis adequadas que, conformando-se com aquela descrição, a revalidem. Quando ela olha para dentro e busca fundamentos daquilo que ela está vendo fora dela. Essa é a construção da nossa filosofia de vida, baseada nos nossos valores e nossa crença. Ou seja, nós vamos construindo uma filosofia de vida baseada nas descrições que nós tivemos, nas descrições que os adultos à nossa volta, quando éramos crianças, ouvimos. E quando chega na adolescência, praticamente essa filosofia de vida ela está montada, ela está estruturada. Para Dom Juan, portanto, a realidade de nossa vida consiste num fluxo interminável de interpretações perceptíveis que nós, os indivíduos que partilhamos de uma sociedade específica, aprendemos a fazer em comum. Ora, a descrição é feita através da linguagem e por meio e por intermédio da linguagem. A criança aprende uma descrição particular do mundo que lhe ensinarão a chamar de realidade. No livro da Louise Hay, ela tem Você Pode Curar a Sua Vida. Nós vamos fazer comentário desse livro, estudamos bastante esse livro aqui. Ela vai fazer exatamente uma afirmação que ratifica esta visão. Aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos. Ela está falando reações dos adultos, o que Carlos Castaneda vai falar descrição. É uma descrição e uma reação. Ou seja, como os adultos nos descrevem como eles estão vendo o mundo, através das suas reações. O que nós queremos dizer com isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui o livro. Este aqui é o livro. Você pode curar a sua vida, da Louise Hay. Muitos dos princípios que aqui nós compartilhamos com os princípios quando estruturamos a nossa filosofia de vida. O que isso tem a ver com o que nós estamos colocando aqui? Essa questão das reações dos adultos. Muito da maneira como nós olhamos o mundo, as nossas reações emocionais, elas foram aprendidas. Nós não podemos dizer que nós temos realmente uma reação emocional nossa. Para que isso acontecesse, nós temos que rever esta filosofia de vida, nós temos que rever todo o nosso sistema de crenças, nosso sistema de valores, para que realmente nós possamos construir e ter realmente, eu posso dizer o seguinte, esta é a minha filosofia de vida.
Porque na maioria das vezes, nós adultos, o que nós acreditamos foram as crenças dos nossos pais. Os nossos medos são os medos dos nossos pais. Os nossos temores são os temores dos nossos pais. As nossas limitações são as limitações dos nossos pais ou dos adultos que nos criaram. Não ainda chega a ser uma posição genuína nossa. Mas agora, como adultos, nós estamos numa posição em que possamos rever isso. Rever esse sistema de crença, rever as crenças, rever os valores e saber se eles ainda são válidos para nós. Por isso a importância da filosofia de vida e como esse trabalho, esse tema foi trazido aqui para o grupo para nós estudarmos. Porque é o momento de você rever. Até a própria ideia de Deus é sua? Ou você está repetindo uma ideia de Deus que foi dada aos seus pais? Então você tem o direito de rever tudo isso, de reformular isso, ressignificar, trazer às vezes elementos novos que os seus pais não tiveram, ou os adultos que cercaram você não tiveram a oportunidade de ter, que você pode ter agora, fazendo pesquisas, estudando, buscando trabalho, fazendo um trabalho terapêutico, fazendo um trabalho de cura, buscando a sua transformação, como nós falamos no vídeo passado. Na realidade, o nosso trabalho, nós temos 5 eixos nesse trabalho que são importantes, que tudo vai constituir a nossa filosofia de vida aqui. Então você tem cura e transformação. Nós falamos isso no vídeo passado, que você pode procurar aí e ouvir sobre esse vídeo. Então você tem cura e transformação. A cura é o trabalho terapêutico. A cura, a busca do seu autoconhecimento. A partir disso, você tem mais 2 elementos importantes: comprometimento e responsabilidade. Então você é levado a se comprometer com o seu autoconhecimento e a se responsabilizar pela sua cura. E isso tudo vai levar a um sentido de crescimento, vai levar a um sentido que nós vamos chamar aqui de evolução. Então esses são os 5 aspectos que nós trabalhamos: cura, transformação, comprometimento, responsabilidade, evolução ou crescimento. Isso tudo dentro do nosso caso aqui, da nossa filosofia de vida. Então o que nós estamos colocando aqui, que é muito importante, refletirmos sobre isso, pararmos para pensar qual é a minha filosofia de vida, como é que eu vejo o mundo, como é que eu me vejo, como é que eu interpreto as minhas experiências, como eu lido com as minhas experiências, com as minhas reações e com a reação dos outros. Como eu vejo as coisas, como eu interpreto as coisas. São minhas? São baseadas nos meus valores, nos valores que eu aprendi, que eu estudei, que eu busquei, ou ainda eu estou refletindo ainda crenças, valores, medos dos meus pais ou dos adultos que constituíram a minha vida? Em todo esse processo, podemos perceber de que maneira o sujeito cognoscente, que é a consciente, a mente, o eu, vai construindo o seu conhecimento do mundo, do outro e dela mesma. E com isto, estruturando a sua realidade intrafísica, a sua realidade material, a sua realidade aqui, neste momento presente. Será que podemos concluir que a realidade é uma projeção de nossos pensamentos? O famoso livro chamado Um Curso em Milagres vai responder isso. O que eu vejo testemunha o que penso. Se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é pensamento. Que eu olhe a vida que vejo como a representação do próprio estado da minha mente. Sei que o estado da minha mente pode mudar, e assim também sei que a vida que vejo pode igualmente mudar. Então, essa é a parte que nós gostaríamos de trabalhar aqui com vocês. Essa é uma primeira parte da filosofia de vida, mostrar para vocês a importância de constituirmos uma filosofia de vida, a importância que todos temos, né, consciente ou conscientemente. Infelizmente, a maioria das pessoas vão ter uma filosofia de vida totalmente inconsciente. Vamos colocar nesse sentido, o que ocorre muito aqui conosco. Às vezes a pessoa tem uma filosofia de vida que ela é materialista. Ela não sabe que tem uma filosofia de vida que é materialista. E ela quer buscar o desenvolvimento pessoal dela. Ela quer se espiritualizar mais, ela quer crescer, ela quer evoluir. Então, quando ela entra para trabalhar aqui conosco, ou qualquer outro lugar onde ela vai trabalhar isso, e ela vai se deparar com determinados princípios, é claro que ela vai ter crise, porque na filosofia de vida delas tem vários elementos
que vão constituir, que vão fazer a construção de vida dela de uma posição, de uma visão de mundo mais materialista. Às vezes não totalmente materialista, mas às vezes com muitos aspectos. Então, quando ela vai colocar, quando ela entra em determinados locais que vai trabalhar princípios que vão dar uma outra posição de vida, no nosso caso, nós trabalhamos aqui, como eu já falei, o princípio de reencarnação, por exemplo, para nós é um ponto pacífico. Reencarnação, a bioenergia não no sentido do ser humano, só do ser humano, mas ver a vida, o mundo como energia, o paradigma que nós trabalhamos aqui. Há uma dificuldade ela inserir esses elementos dentro da filosofia de vida dela. Ela tem que reformular a sua filosofia de vida para que ela possa acrescentar isso. Mas isso é o ponto mais importante. A filosofia de vida que nós construímos, ela não é uma coisa fechada. Não é para ser fechada. Na realidade, você vai trabalhando e aprimorando e aperfeiçoando isso o tempo todo, trazendo elementos que vão enriquecer a sua filosofia de vida, que vão abrir perspectivas maiores para a sua filosofia de vida. O importante é que a gente esteja atento para não termos uma filosofia de vida que feche os nossos caminhos, que não me deem perspectiva de vida, que não me deixem aberto ao novo, à mudança, a transformações, ao crescimento, à cura. Buscar o meu crescimento, o meu desenvolvimento pessoal e espiritual. Esse é o aspecto importante daqui de discutirmos a filosofia de vida. E, de certa forma, no nosso caso aqui, fazer às vezes a mudança, para não fazer essa mudança, fazer um revigoramento dessa filosofia de vida, inserindo novos elementos, de modo que realmente a pessoa possa avançar. O mais importante aqui é que a sua força interior depende da sua filosofia de vida, depende da sua visão de mundo, depende do seu sistema de crenças e do seu sistema de valores. Bom, para que esse vídeo não fique muito longo, nós vamos ficar por aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dê o seu like aí. E nós vamos continuar esse trabalho. Vamos continuar falando sobre filosofia de vida, para que a gente possa aprofundar mais e trazer mais informações para vocês e até ajudar vocês a reverem a filosofia de vida de vocês, tornando ela mais positiva e mais forte, para que a sua filosofia de vida traga mais força interior, mais força espiritual para vocês. Muito obrigado e até breve.